Você sabia que o milagre talvez seja baseado numa história real? Não? Eu vou comentar no vídeo. A trama se passa em 1862 e acompanhamos Elizabeth Wright, que é uma enfermeira inglesa que viaja até um remoto vilarejo na Irlanda para investigar um suposto jejum milagroso de uma jovem chamada Anna. O Milagre é baseado num livro escrito pela Emma Donoghue, que é a mesma autora de O Quarto, que acabou sendo adaptado como O Quarto de Jack, enquanto que é dirigido aqui pelo Sebastian Lelio e tem a Florence Pugh como protagonista. O filme inicialmente se constrói em torno desse mistério de essa jovem está há 4 meses sem se alimentar, está bem e saudável. Mas o que de fato está acontecendo? Existe algo escondido ou de fato estamos vendo um milagre? Um comitê do vilarejo, que é formado apenas por homens de fé e de ciência, acabam trazendo tanto a enfermeira Elizabeth quanto uma freira para fazer uma vigília durante 2 semanas em turnos de 8 horas para tentar descobrir o que está acontecendo com a Anna. Essa temática do filme se conecta diretamente com um fenômeno que aconteceu durante o século XIX chamado Fasting Girls, ou fenômeno das garotas em jejum, no qual diversas garotas, normalmente pré-adolescentes, passaram a afirmar que poderiam ficar longos períodos sem comer. A história da Anna, inclusive, pode ser livremente inspirada em algumas garotas que ficaram famosas na época, como a Sarah Jacobs, que era uma menina de 9 anos de um condado do país de Gales, que ela ficou doente e ela teve que ficar de cama, só que aí depois, quando ela ficou bem, ela passou a recusar se alimentar para continuar fraca e ficar de cama e não ajudar a família na fazenda. Os pais dela então passaram a dizer que fazia 2 anos que ela não se alimentava, o que a tornou uma celebridade e pessoas de diversos cantos iam para esse condado visitá-la. Só que ela continuava saudável e isso acabou levantando diversas suspeitas, inclusive em Londres. 6 enfermeiras então foram enviadas para vigiar a garota dia e noite, que acabou morrendo 5 dias depois. E aí durante a autópsia descobriram que ela tentou abrir uma garrafa de água e não conseguiu. E aí isso se liga com o fato de que ela não estava nem bebendo água, nem ingerindo líquido e nem comendo. E você consegue sobreviver alguns períodos sem se alimentar, mas beber água de 3 a 5 dias pode ocasionar morte, que foi o que aconteceu com ela. Tanto que no filme, a Anna, ela bebe água, ela só não come, aparentemente, supostamente, do que a gente sabe no início. Rapidinho, antes de eu continuar falando sobre o filme, se você tá curtindo o vídeo, deixa o like que isso ajuda demais o canal a chegar a mais pessoas. E se você tá curtindo muito, assina o canal aí. Curiosamente, num determinado momento do filme, a Anna está olhando cartas de figuras religiosas e Elizabeth pergunta qual que é a favorita dela. E ela fala Catarina de Siena, que era uma mulher que ficou conhecida por conta de conseguir passar longos períodos sem se alimentar. Isso era atribuído a algo religioso até quase, algo milagroso. E haviam diversas dessas Fasting Girls que falavam que pelo fato delas não se alimentarem, elas tinham tipo um dom religioso, algo místico dentro delas. E tudo isso era usado muito como publicidade para essas garotas ganharem dinheiro ou viajarem à Europa e tudo mais. Isso acaba tendo um pouco dentro do filme quando a gente vê que tem pessoas que visitam ali a casa dos O'Connell para ver a Anna e acabam doando um dinheiro, mas a gente acaba descobrindo por que a personagem está fazendo isso. A Anna fala para Elizabeth por que ela está fazendo isso, que é uma forma de tentar salvar a alma do irmão, o Pat, que morreu, que a gente descobre que o Pat molestava a Anna e acabou se casando com ela também. E por isso que ela tem essa sensação de que o irmão tá com a alma presa no inferno por toda a eternidade, que a alma dele vai queimar lá, que o símbolo do fogo vai ser retomado ao longo do filme, eu já comento sobre isso, mas esse jejum dela poderia libertar a alma do irmão. Mas Elizabeth acaba tendo uma iluminação, por assim colocar, e ela consegue ligar os pontos e descobrir como que a Anna estava se mantendo bem, sem aparentemente se alimentar, que é justamente o fato de que a mãe a alimentava sempre que ela ia dar o beijo de boa noite, o beijo de bom dia, e ela passava comida para Anna através desse beijo, que ela até fala, o beijo da mãe é sagrado, quando Elizabeth separa a mãe e o pai da filha, e a partir desse ponto que a Anna passa a meio que deixar de ser saudável. O que acaba tendo uma ligação com outro símbolo do filme, que é a figura do pássaro,
que tem tanto essa questão da mãe alimentar os filhotes através da boca, né, de botar boca e regurgita na boca dos filhos, mas também naquele objeto que o Will, que é o repórter, dá pra Ana num determinado momento do filme que você gira e aí de um lado tem a figura de um pássaro, do outro tem uma gaiola, mas se gira tão rápido que parece que as duas figuras estão juntas. E aí fica a questão, o pássaro está preso ou o pássaro está livre? Depende muito da perspectiva que você está vendo, que liga-se muito com a jornada da Ana dentro desse filme, mas de certa forma com a da Elizabeth também. Tanto que a montagem reforça isso nessa sequência do objeto e a cara da Elizabeth reforçando isso de que ela também está presa dentro de uma gaiola, que é justamente a dor da perda do filho que ela teve, que por consequência fez com que o marido fosse embora. Ela passa a assumir essa questão de que ela é viúva, ela tem todo esse ritual de se enebriar junto com os sapatinhos do filho que acabou falecendo poucas semanas após o nascimento. E é justamente por isso que ela encontra na Ana um lugar de maternidade até mesmo para salvar a criança e, por consequência, se salvar também. Em relação à mãe, eu acho que fica muito dúbio se tudo isso que ela estava fazendo era para ajudar a filha, porque dá a entender que ela manipulou a filha para que ela acreditasse veemente nessa questão muito religiosa, e quando a Elizabeth até pergunta para a mãe qual foi a última refeição da filha, ela fala que foi o corpo de Cristo, que foi na crisma, comunhão, que tem lá a bolachinha que representa o corpo de Cristo. E aí, ao mesmo tempo, ela alimentava a filha, mas mantinha essa questão de que ela estava em jejum. E aí as pessoas iam e doavam dinheiro. A gente vê que durante o filme, mesmo quando Elizabeth já descobre e tudo mais, a mãe não quer desfazer essa farsa na qual ela se colocou também. No fim, o Milagre é sobre ciência versus religião, mas não exatamente sobre isso, porque eu acho que no princípio ele é muito mais sobre o ato de contar histórias, narrativas e como acreditar nelas. Tanto que não é à toa que o filme abre num set de filmagem que meio que te coloca para fora daquele universo, com a narração da atriz Niamh Algar, que faz a Kit O'Donnell, falando que não somos nada sem as nossas histórias. E aí o filme entra dentro da diegese dele para, em algum outro momento, ali por uns 20 e poucos minutos, a atriz olhar diretamente para a câmera, quebrando a quarta parede, ou perto do final, quando a atriz que faz a Ana também olha para a gente diretamente para a câmera, e no final mesmo do filme que a gente sai desse mundo diegético do filme em questão, onde a atriz aparece novamente, só que aí usando roupas modernas para ficar falando dentro, fora, que é esse, não dá para usar essa palavra, mas é tipo esse leitmotiv recorrente durante o filme na relação entre o pássaro e a gaiola, que pode ser visto tanto narrativamente quanto fora dessa narrativa, que é a questão da gente quanto espectador de a gente está fora ou dentro dessa história que a gente está acompanhando e essa narrativa desses personagens. Então acho que tudo isso acaba formando uma grande temática em torno do poder de contar histórias, que acaba sendo refletido dentro do filme mesmo, que tem a questão da Ana contando a sua história sobre o jejum, tem a questão da mãe que vende essa história do jejum, tem a questão da Elizabeth quanto enfermeira, contando a história de que ela é viúva, só que na verdade ela não é. Então tudo isso é justamente a temática central do filme, que é o poder de contar histórias e das narrativas em que acreditamos. Você assistiu ao Milagre? O que você achou? Você curtiu o filme? Deixa aí nos comentários, assina o canal aqui para fazer parte da comunidade do Bilheterama e a gente se vê na próxima. Tchau!